programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Valéria Maradini Malimpensa e está no ar mais uma edição do programa Somos Mais, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. E lembrem-se, hein, pessoal, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui. Participem enviando suas mensagens, interagindo conosco, compartilhando. E todas as mensagens que vocês enviarem aqui para a gente, nós estaremos respondendo, ok? Bom, pessoal, hoje, na edição do Somos Mais, eu estou extremamente feliz, porque eu consegui trazer e receber um convidado muito especial, um grande amigo, uma pessoa iluminada, e vocês vão poder estar conferindo daqui a pouquinho. Nada mais e nada menos que o nosso grande amigo Chicó Ferreira, carinhosamente, né, Chicó? Você é tão conhecido como Chicó Ferreira, né? Exato. Então a gente recebe você aqui, a Cidade Ativa Online o recebe de braços abertos. Muito obrigada pela sua vinda. Obrigado a você pelo convite, obrigado a vocês pela recepção. Muito bom estar aqui com você. Ai, que bom. E, Chicó, você vai se sentir bastante à vontade, né? Não precisa nem falar isso, porque você está tão acostumado com luzes, câmera, ação e vamos lá, né? Que acho que a entrevista hoje, você vai fazer o programa para mim, porque imagina. você né, extremamente. Ai, que bom. Bom, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Eu faço assim uma prévia sobre o entrevistado da noite, né? Então, o Chicó Ferreira, para quem não o conhece, ele é um ator, diretor e professor de artes cênicas. Ele tem um currículo muito vasto por ter participado de vários espetáculos, não só como ator, mas como diretor também. É formado pela Escola de Teatro Macunaíma, em São Paulo. Atualmente, ele continua ministrando aulas de teatro para crianças, jovens e adultos. É um arte educador, professor de teatro em alguns colégios da nossa região, sempre trabalhando com crianças desde a pré-alfabetização até o ensino médio. Vamos lá então, Chicó, eu não vou me adentrar muito, né, porque eu gostaria que primeiramente você se apresentasse aí ao público, né, de onde você veio, se você nasceu aqui em Salto ou não, quando chegou, desde quando você é ator. Vou ter que fazer conta agora, vá. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, de registro, eu sou José Carlos da Silva, filho de Dona Zélia Ferreira da Silva e seu Sebastião Pereira da Silva. Vicentinos, paranaenses, que vieram para cá em 81. Nós chegamos à cidade, eu tinha 5 para 6 anos. Já se faz 36 anos que eu estou aqui em Salto. E eu tive a honra de receber o título de cidadão saltense. É uma coisa que me faz gostar demais e mais ainda da cidade que me acolheu. Né? Acolheu minha família toda, meus irmãos. Nós somos uma família de 7 irmãos. Eu sou o caçula. E aí o teatro entrou na minha vida na época de escola. Eu tinha uma professora, a dona Maria Antônia, que por sinal, há uns 5 anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, eu montei um grupo de terceira idade, ela veio fazer aula comigo. Naquela época lá na Casa Cultura. Isso. Aí Chico, ela sério? sempre incentivava a gente com leitura, com músicas, e a escola fazia-se muita festa. Eu estudei da primeira série até a 8ª no Benedita de Resendes, lá no Dona Lísio. Você foi filhote das primeiras mostras estudantil de teatro? Fui. Gente, na minha escola, na verdade, foi em 88 a primeira mostra, né? Aí em 89 teve uma lacuna, retornou em 90. Em 90 eu estava na segunda mostra. Mas era fantástico, assim, porque como a gente tinha esse costume, né? As escolas tinham esse costume de preservar as festas do patrono, festa de primavera, enfim, tudo era motivo de festa.
e era uma comunidade pequena até na época, né? Década de 80, os bairros eram menores e você conhecia todo mundo, né? Da igreja, do parquinho, todo mundo conhecia do todo posto mundo. de saúde, né? Todo mundo se verdade. conhecia. E da escola também. Então as mães eram muito participativas, os pais eram participativos e tudo isso fazia com que estimulasse, né? Essa questão de você produzir algo para dentro da escola. E tudo isso eu acho que só fez fomentar em mim essa vontade de ser arte educador, né? E interessante, Chico, que a gente também acompanhou toda a sua trajetória, né? Enquanto colega e depois colega de trabalho, que nós fomos já também, né? Você se tornou rapidinho um fazedor de cultura. Você acha que isso deve-se ao fato de você ser assim, toda essa espontaneidade, já é uma coisa nata sua, né, Chico? Eu acho assim, você foi incentivar. Isso, vamos falar um pouquinho sobre isso então. Porque o incentivo ele é importante, mas a gente carrega já no sangue nosso algo específico, algum dom para... Eu acho que a gente traz sim, sabe? Eu digo para todo mundo assim que eu me apresento, eu não me valho de, eu sou ator, diretor, produtor. Não, eu não me valho disso. Eu sou simplesmente uma pessoa que gosta demais de teatro, gosta demais da cultura. Então eu digo que eu sou entusiasta. Sim. E eu tenho assim esse entusiasmo em tudo que eu proponho. Uma vez teve uma coordenadora de um colégio que eu dei aula, ela falou assim: Chico, mas por que você disse que pode tudo? Eu falei assim, porque a gente pode tudo se a gente quiser. Se a gente se esforçar, batalhar, a gente consegue fazer tudo. Aí ela ficou, né? O que eu vou dizer pra você? E as coisas aconteciam. Então, assim, essa raiz artística, eu acho que vem, essa coisa da comunicação, vem muito da minha mãe. A minha mãe era muito comunicativa. Que pessoinha fantástica, fantástica, né? Chico? Fantástica. Nossa. Quem teve o prazer de conhecê-la é uma pessoa, assim, que irradiava, né? Irradiava gente, ela fazia carinho. aula com o filho. Ela recebia as aulas de... Tinha lá expressão corporal, isso, canto, interpretação, canto, e ela estava presente, ela estava lá, né? firme e forte. O pessoal brincava comigo que era o Jorge Fernando de Salto, porque ela estava em todas, e ela gostava muito, porque ela, quando moça, lá no Paraná, o meu avô fazia folias de reis. Tá. Então ele fazia várias festas, principalmente nesse período de festas juninas e final de ano, ele fazia as festas. Reunia-se todo mundo, porque tinha uma capela no sítio que eles moravam. Então ele promovia essas festas. E minha mãe sempre foi assim, cantava com meu tio. E aí tiveram até uma proposta de cantar em rádio. Ela cantava muito bem, a voz dela era muito bonita. E eu acho que isso, o incentivo maior veio dela. O meu pai era assim, não dizia que sim nem que não. Entendeu? Mas respeitava a postura. Às vezes até chegava, tem tal coisa, vi tal coisa lá na rua que dá pra você usar no seu teatro. Mas não falava assim, vai e faça. Entendeu? Minha mãe não. Minha mãe, se precisasse costurar a noite inteira, virar a noite toda fazendo alguma coisa, pintando, bordando, que fosse, ela estava junto comigo. Entendi. Então, assim, esse incentivo maior veio dela. Os meus irmãos também. Meus irmãos sempre me incentivaram, sempre tiveram orgulho, sabe? Acho que uma válvula que proporciona a gente é isso. Você ter base de família, né? A minha família, realmente, assim, eu sou uma pessoa que... Eu sou muito emotivo e quando eu falo de família, eu deixo o olho brilhar porque realmente é muito verdadeiro, sabe? E então, acho que foi muito de berço. Foi de berço, sabia? Que legal isso. Ô Chico, quando vocês vieram para Salto, vocês vieram por quê? Teve assim teve, algo né? específico? Teve aquele período, né, que a gente, depois estudando, do êxodo rural. Na década de 80, foi assim, em 80 houve uma queda da produção da lavoura e os meus tios receberam terras no Mato Grosso. Então meu pai falou, bom, vamos para lá para trabalhar, porque ele não conseguiu. Eu não sei se tem um nome de reforma agrária, eu não sei exatamente como era o movimento, mas era essa população que estava indo para o Mato Grosso, entendeu? Era para popular o Mato Grosso. E aí houve uma distribuição de terras. Eu tenho tios até hoje, meus tios estão com terrenos gigantescos, tem terra, são alqueires e mais alqueires. São por lá. produtores. São produtores de soja, de arroz,
o trigo, entendeu? E tem tio que também tem o gado. E aí meu pai foi para trabalhar. Meu pai era o irmão mais velho, o que assumiu os irmãos. Então a gente fala assim, né? Aquele que cuidou de todo mundo e o que menos foi cuidado, entendeu? Mas ele viu os irmãos crescerem, viu os irmãos vencerem. E isso também pra gente traz muito alento, né? Certo. E aí então nós fomos pro Mato Grosso. Lá no Mato Grosso nós ficamos, acho que por volta de 1 ano que eu era bem novinho. Eu tenho flechas assim na cabeça do que acontecia lá. Mas assim, é mais de ouvir histórias. Minha família sempre foi uma família de contar muita história, né? Toda vez que se reunia, contava muita história. E aí em 81 nós retornamos para Mariluz, que era a minha cidade. E aí tinha uns amigos nossos que tinham vindo para cá, para Salto. E a Brasital acolhia. É a mãe, A Brasital né? era a mãe dos saltenses e, por que não dizer, dos paranaenses, dos migrantes que vieram. Sim. Então, assim, meu pai veio para cá, ficou 40 dias aqui. Ele ficou 40 dias longe da família. E aí ele ficou na casa de um amigo nosso. E quando nós viemos para cá, nós ficamos mais 1 semana, a família inteira. Imagina você ser acolhido por uma família grande e com 7 crianças, né? Um casal e mais 7 crianças. Era um forfé de criança. Que delícia, né? Que era uma delícia. delícia, era muito bom. É bem... Você tem algum fundinho de descendente de italianos, alguma coisa ou não? Olha, eu como muito macarrão. Eu devo ter um pezinho então, porque eu como muito macarrão. Deve ter alguma coisa, né? Mas a família que nos acolheu era uma família italiana. Italiana, né? A família Chico, Giuliani. Olha ali, ó, tem já internautas. Você conhece a Rosângela Soares? Demais, fantástica. Então. Olha lá, fiquei aqui tentando lembrar o seu nome. Beijo, Chicó Ferreira. Beijo, vô. Tive o privilégio de assistir você fazendo o Chicó. Que história é essa? Sim, o meu apelido, ele provém de uma mostra estudantil. Eu estava... Não, peraí, como assim? Conta essa história, então, que essa eu não conheço. Muita gente pensa que é Francisco o meu nome. É José, Zezinho. Zezinho. Muita gente me conhece por Charlão, por Carlinhos. Charlão porque eu trabalhava na Flox por muito tempo. Trabalhei 14 anos ali na Flox. Um beijo para todo mundo que trabalhou ali comigo. São meus amigos, meus parceiros até hoje. Eu entrei lá moleque, com 14 anos, e saí aos 28. E aí que eu fui começar realmente a carreira de dar aula. E aí eu fui para o Monteiro Lobato, enfim, para outras escolas quando eu comecei. E na sequência o Prudente Moraes, que me acolheu também prontamente. É uma escola do meu coração, assim. Certo. Então o Chicó surgiu o seguinte. Em 93, eu estava no 3º ano do colegial no Paula Santos, que era assim, uma escola que todo mundo imaginava, né? Todo mundo queria ir para o Paula Santos. Era a escola do centro, a escola mais conhecida, referência. Exatamente. E aí eu vim para o Paula Santos e na minha turma, de lá do Benedita de 8ª série, só tinha mais um aluno que era da minha turma. Espalhou-se toda a turma. Então, sabe quando você fica meio perdido, né? E aí você vai se enturmando com novas pessoas, enfim. Quando chegou em 93, eu falei assim, nossa, eu vou passar por essa escola, eu não vou deixar minha marca. Aí eu falei, não, eu preciso. Porque eu sou exibido, viu, gente? Sou um pouquinho exibido. Um pouquinho. Esse é o nosso Chicó. E aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para as pessoas saberem que eu passei por aqui. Sabe essa coisa? Porque a gente tinha uma história já de 8 anos na mesma escola, então todo mundo se conhecia. E ali não, era diferente. Era uma mistura, uma miscelânea de pessoas que vieram de todas as regiões e concentravam naquela escola central. E aí eu recebi um convite para fazer o teste, para fazer uma peça. Fabiano Sampaio, não sei se vocês eu lembro do Lembra Fabiano, nossa. Um artista fantástico, hoje ele trabalha com esoterismo, né? Ele faz mesa radiônica, né? Isso. Eu não sei, acho que ele está em Sorocaba, não tenho certeza. Mas o Fá veio na sala e convidou. Aí foi uma galera para esse teste, e aí fizemos lá, e ele pedia umas ações de expressão corporal, improvisação e tal. E eu falei, meu Deus do céu, né? Será que é isso mesmo, né? Fiz o teste. De certa forma, assim, meio inibido, né? Porque eram pessoas que eu não tinha convivência, era um ou outro que fazia parte do mesmo período que eu. Estava no noturno. E aí eu não passei no teste. Como assim? Não passei no teste. Aí a Adriana, que hoje trabalha na educação, a Adriana Rezende, a Adri falou assim, vai ter ensaio no sábado. Eu falei assim, mas como assim? Vai ter ensaio e eu não tô.
Eu falei assim, mas não me deram resposta se eu passei, se eu não passei. Ela falou assim, vai ter um ensaio já, vai ser o primeiro ensaio. Aí eu fiquei chateado, enfim, e tal. Falei, bom, mas como eu já trabalhava na Flox, e a gente fazia eventos, tinha casamentos aos sábados e domingos, eu não ia conseguir muito uma brecha para ensaiar. Tudo bem, aceitei e tal. Passou umas 2 semanas, ele bateu na porta da sala. Fabiano. Olha, eu tô querendo montar uma peça, mas o pessoal não tá querendo porque a peça é muito longa. Você topa fazer? Eu falei, olha, Fabiano, independente do que seja, de qualquer que seja a peça, eu quero participar. Eu quero muito fazer parte disso. Aí eu falei, então tá, no sábado, 2 da tarde, a gente vai se encontrar no pátio da escola. Beleza. Aí vai convencer a Beth, eu não vou pegar hora de almoço, eu vou fazer tal coisa, eu vou correr do ensaio das 2 às 4. 2 horinhas de ensaio. Aí ela prontamente disse sim e tal, vai, se é o que você gosta, vai e faça. Aí eu fui. E aí começa ensaio, daí passamos ensaio para o domingo, e aí às vezes ensaiava num período de aula, e foi, eu comecei com um personagem, e aí, na época, o menino que ia fazer o Chicó era o Uriel. Sabe o Uriel Maranhão? Um artista também daqui da cidade. Hoje ele é advogado. Sei. O Uri. Sei. Aí o Uri não pôde fazer. Eu não lembro se por conta de horário, ele ia ter algum choque de horário, alguma coisa assim. E aí o Fabiano fez um teste para ver quem faria o Chicó. E aí eu falei, vou fazer. Eu fiz. Aí eu fiz o Chicó no Alto da Compadecida em 1993. O Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida. Tenho amigos até hoje que fizeram comigo, a Rô esteve lá, participou junto com a gente, que é da época do Paula Santos. E era muito gostoso porque naquela época você integrava na mostra todas as escolas, né? Então, e tinha esse fluxo de pessoas no Teatro Verde que acolhia todo mundo. Verdade. Era fantástico, era uma Bem delícia. diferente, uma outra proposta, né, Chico? Nossa, era incrível, era incrível. E aí a gente se encontrava e às vezes tinha oficinas e a gente ia fazer todo mundo junto. Aí eu fiz o Chicó em 93 e fui eleito ator revelação naquele ano. Aí a Valéria Rossi, que na época estava montando o grupo dela, que era o Patifaria, junto com o Uriel, a Valéria, a Sociane, a Adriana, o Sérgio Cleis, o Sandrinho de Paula. Eram esses os primeiros que estavam montando esse grupo. Tinha acho que um grupo na cidade, eu não lembro qual era. Acho que era o grupo ainda do Carlos Pousa, o Utopia. Era o Utopia que ainda estava nativa, tinha uma coisa ou outra. Isso. Como chama? Ai, como que é o nome dele, meu Deus? O Hélio Rodrigues também estava na ativa com o grupo. Ele tinha essa produção, sabe, de salto, tinha essa efervescência. O Péricles estava com o grupo também. E aí estava nessa efervescência de formar-se novos grupos. Como não sabia o meu nome, chama o menino que fez o Chicó. O menino fez o Chicó. Pegou. E aí virou. Aí, então, desde 93 eu tenho esse apelido Chicó para o pessoal do teatro. E a Rosângela lembrou-se disso? A Rosângela que fez agora essa interação conosco, ela lembrou disso, a Rosângela Soares? Porque ela participou de alguma coisa ou não? Eu acho que ela trabalhava no teatro. Ah, é? Ela trabalhava no teatro nessa época. Ô, Rosângela, se você está nos ouvindo aqui, né, continua conosco, de que forma aí que você até ficou conhecendo e teve esse privilégio de assistir o Chicó fazendo o Chicó, né? Manda um retorno pra gente. Onde nasceu o Chicó. Onde nasceu o Chicó. Ô Chicó, você sabe que eu me sinto tão feliz com essa história toda. Sabe por quê? Quando da primeira mostra estudantil de teatro, eu ainda estava como professora em sala de aula, e quando veio essa proposta de montagem com Orlandini e tudo mais atrás, eu participei da primeira mostra como professora orientadora. Legal. Juntamente com o Vladimir Zotti, tá? Que estava na escola, ele também era professor de arte na época lá, e a gente assumiu, né? Não, vamos pegar, vamos ver como é que é, né? Então, eu me lembro, inclusive, da primeira participação da Valéria. A Valéria, o pessoal aqui descobriu a Valéria nessa mostra estudantil que ela fez conosco ali. Muita. Semos um, né? Tá? Nós fizemos peças assim maravilhosas naquela época, até hoje, assim, né? Semos
Aumentou esse número de SEMOS, mas as propostas, assim... Aliás, esse ano foi a 31ª. Esse ano nós tivemos a 31ª. E, assim, a qualidade, você vê que realmente as pessoas compraram essa ideia de que é importante o teatro dentro da escola. É verdade, é verdade. É muito gostoso fazer parte de tudo isso, né? A Rosângela respondeu que ela trabalhava no teatro nesse tempo. Saudades do tempo do Teatro Verde. Nossa, também tenho, Rosângela. Eu também tenho, viu? E o Chicó tá lembrando aqui algumas coisas, né? Lembrou do grupo Utopia, que tinha grandes artistas saltenses, né? Hélio Rodrigues, Valderez, Carlos Pousa, Vladimir, Marisa Gil. Marisa Gil, Ivonete, poxa. Virgínia. Ô Chicó, eu vou tentar, eu já conversei com você sobre isso também, né? Eu conversei aqui com a produção do programa, eu gostaria de trazer vocês aqui, que legal. Tá, vocês grandes, reunir vocês aqui, 3, 4, né? Para estar falando sobre o teatro realmente, sobre a história do teatro aqui em Salto. Bom. Então eu pensei na Ivonete, você, no Vladimir, Marisa Gil, né? Nossa, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Assim, precursores e que continuam. Eu vou refinar essa ideia aqui com a... Show. E ver se ainda cabe na sua agenda, que eu acho que não, mas sei lá, né? Próximo ano. Na verdade, a gente tá sempre correndo e agora assim assumi a coordenação do teatro, né? E eu tenho os meus projetos paralelos ainda, que algumas coisas eu não abri mão. Foi de comum acordo, né? Com a minha secretaria de cultura, né? Com o secretário. E de comum acordo, eu aceitei prontamente o convite de estar coordenando a Sala Palma de Ouro. Sim. Não é fácil, a gente tem uma série de fatores, né, para resolver e tomar conta de um prédio tão grande, é uma luta, mas vai ser um prazer, que nem, por exemplo, a gente acabou adiando esse nosso primeiro encontro, né, a gente acabou adiando, mas uma hora dá para encaixar, uma hora a gente encaixa. Sim. E a gente consegue fazer certinho. Bom, pessoal, o diretora tem uma internauta que me cumprimentou, mas depois eu retomo, tá? Para ver se chegaram algumas perguntas mais. Eu quero fazer uma pausa para a gente observar aí o patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Nós estamos falando da RB Marketing Político, né? A diretora vai colocar uma continuação. Vamos lá então, retomando um pouquinho, né? A RB Marketing Político, pessoal, acho que vocês já sabem, mas é uma agência cujo trabalho é fazer o planejamento e estratégia de campanha eleitoral, a construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória e perfil de redes sociais. Se vocês quiserem saber mais sobre a RB Marketing Político, é só entrar em contato através do fone 11 99903 8834. Bom, a Renata Gomes, parabéns Valéria, ótima programação, obrigada Renata, sempre interagindo conosco, compartilhe, tá Renata? Divulgue aí, isso impulsiona não só o convidado da noite, mas também o próprio programa nosso, né? Dar-nos um incentivo para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês, ok? Bom, vamos continuar então com a nossa entrevista, né, Chicó? O Chicó, fala um pouquinho para mim, com toda essa sua experiência, então, eu acho que é difícil você escrever, você produzir, você atuar, mas eu creio que mais difícil hoje é viver como artista, né? Eu acho que como que é isso? Como que é viver da arte hoje, o Chicó? Eu estava comentando isso hoje. Na verdade, assim,
o artista no Brasil, infelizmente, a gente tem que se ocupar de 24 horas para dizer que é artista. São raros aqueles que conseguem ter um padrão de vida, uma qualidade de vida satisfatório, né? Porque daí depende. Às vezes eu sou feliz com pouco e o outro é feliz precisando de mais. Eu sempre digo que a ambição é sadia e é aquela que lhe cabe. Se você ambiciona uma grande casa, um grande carro e você luta por aquilo, só tem que lutar mesmo e conquistar. Mas assim, o artista aqui no Brasil, ele não é valorizado, ele não é reconhecido, ele é reconhecido nas suas localidades. Como aqui eu tenho o privilégio de dizer que eu sou muito bem recebido onde quer que eu vá, entende? Mas viver de teatro implica viver de teatro ou arte, tá? Implica na gente ter que dedicar muito mais horas do que seria um trabalho normal, né? Vamos colocar, são 8 horas diárias. O artista não. É muito mais, né? É muito mais. O artista ele se dedica 14, 15, 16 horas, né? Para poder dar conta e suprir as suas próprias necessidades. E não viver de subsistência, tá? É aquilo que eu disse no começo. Para ter uma qualidade de vida, para ter um bom alimento, para ter uma roupa legal, para poder se vestir, para poder morar, né? Então ele acaba se desdobrando em N trabalhos. Sim. Como você mesma disse. Eu já escrevi vários textos, eu já produzi vários textos, já fui dar aula em outras cidades, exatamente por causa disso. Às vezes você vai para produzir uma academia de dança, um espetáculo, escrever o roteiro. Então isso, e graças a Deus, eu sempre agradeço, eu falo assim, obrigado por alimentar a minha criatividade e me dar esses dons, porque é onde eu consigo não ficar preso, né? Eu consigo não tornar a minha vida numa rotina. É onde eu busco essa coisa. O artista tem muito disso, nessa liberdade, e é o que a gente busca, a liberdade de poder falar, de se expressar, de se colocar, né? De ser ouvido, de ouvir e ser ouvido. Acho que é tudo isso que o artista busca, sabe? E eu tenho esse privilégio. Eu tive esse privilégio de estar em outras cidades, produzir, atuar com outros grupos também, entendeu? Então, assim, na verdade, a gente acaba desempenhando um leque de coisas, né? Para dizer que é artista. Entendi. Ô Chico, nesse processo todo, então vamos pegar assim, por exemplo, que tem muitas particularidades na produção de uma peça legal, na uma produção teatral, né? Então tem um processo. Então, o que é mais difícil, por exemplo, a produção da coisa como um todo ou aquelas particularidades que vão surgindo durante o processo? O que dá mais trabalho? Olha, você estar treinando a equipe que vai atuar, a escrita, ou é algo que não pode falhar? O que é? Eu acho que na verdade assim, você acaba refinando o trabalho. Às vezes você escreve um texto na sua concepção de autor, e quando você vai transformar ele na concepção de diretor, algumas palavras não cabem na boca do artista. Entende? Então você acaba adaptando e vendo uma obra crescendo junto. Eu tive o privilégio de participar de grupos fantásticos. Graças a Deus, assim. Dos grupos, o primeiro foi o Patifaria, que eu falei, depois nós tivemos o TPM, depois eu participei da Cia Apocalipse, depois participei da Anomalias Teatrais, do Minotauro Ouvidor. Minotauro Ouvidor foi um grupo que nós montamos logo nós saímos do Macunaíma. Lá em 2002, nós estávamos e a gente viajou o país inteiro. Em todos os festivais que a gente ia. Com a mesma peça? Com a mesma peça, que era peça era? Trilogia de um Corpo. Foi a peça que fez mais sucesso? Que foi aqui. A gente participando de festivais amadores, festivais profissionais, porque a gente tinha acabado de tirar da RT, então eu estava naquela euforia, porque o DRT é o registro que nós temos como profissional, né? É um carimbo que a gente tem lá na carteira de trabalho, dizendo que você está apto a exercer a função de artista. Certo. E aí nós saímos viajar o país em vários festivais e nós ganhamos muitos prêmios. Muitos prêmios. E isso fez com que a gente quisesse cada vez mais, né? Buscasse cada vez mais. E aí, na verdade, esse privilégio de poder trabalhar com grupos
que tinham uma visão já moderna do teatro, porque a gente começou lá no teatro na década de 80, 90, que já era um período de transição, já não era aquele teatro panfletário dos anos 80, que era aquele teatro revolucionário da década de 70, entendeu? Ele veio evoluindo e passando a ser, né, uma coisa onde o artista, o ator, tinha um papel muito importante na criação do espetáculo. Então, e eu tive o prazer de ter diretores fantásticos que permitiram que o ator falasse, olha, eu posso pôr uma respiração no meio desse texto? Permitia... Olha, eu posso ter um cabelo diferente, porque na minha concepção a personagem se veste dessa forma e ele tem esse visagismo. Então tudo isso contribui para que você cresça junto com o produto. Então assim, claro que o mais difícil para mim, na minha opinião, é você comercializar. Você fazer com que as pessoas queiram assistir o seu espetáculo. Porque as pessoas gostam de teatro. E a gente tem o privilégio de ter termos tido o Verdi e temos hoje a Sala Palma de Ouro, que é uma sala de teatro para 489 pessoas. Mas são raros os espetáculos da cidade que nós temos casa lotada. Então é muito importante, vocês que estão aí ouvindo agora, já vou aproveitar e fazer um apelo e fazer um convite. Prestigiem a produção local, prestigiem os grupos amadores, porque nós não somos amadores porque não somos profissionais. Somos profissionais amadores que amam aquilo que faz e se empenham de uma forma que sacrificam sábados, domingos, feriados, batizados, casamentos, vida social, para poder fazer aquilo que alimenta a nossa alma, para compartilhar com vocês que estão aí do outro lado. Ai, que bacana, Chico. É, sabe, Vá? Eu acho que assim, o artista tem essa missão, sabe? E eu me coloco dessa forma. Não sou missionário, gente, tá? É que eu gosto de falar assim, eu falo que às vezes eu sou meio catequista, sabe? Porque eu gosto de falar do amor e pregar isso. Quem me conhece sabe que eu me preocupo com as pessoas. E eu quero que elas se sintam bem onde elas estão, fazendo o que elas fazem. Então, assim, para que os nossos grupos de teatro não morram, não pereçam, é importante que a gente que está aqui tendo esse contato agora, tendo essa visibilidade, possa prestigiar o teatro, sabe? A gente tem uma programação vasta. Procure saber, sabe? Entra no site da prefeitura, no site da prefeitura tem a agenda cultural, tá? Entra lá e dá uma olhada, procura saber. Acredito que todo mundo tem um amigo que um dia já fez teatro. Porque o teatro é isso. O teatro transforma vidas, né? O teatro ele alimenta, ele transforma, ele além faz... de ser cultura, né? Cultura e educação. E a gente sabe, Chico, que muitas crianças, elas se inspiram na gente. Nossa, quando você tem um trabalho... Ô, Chico, só mais uma perguntinha que eu vou fazer antes de nós irmos para os comerciais. Você deve ter tido grandes professores, né? Tive. Lá dentro do Macunaíma mesmo? No Macunaíma eu tive. O Macunaíma é assim, é o ícone. O Macunaíma, entre a década de 90 e o ano 2000, foi sim. Na década de 2000, já começou o Wolf Maia. Nós saímos do Macunaíma, formamos o nosso grupo, que foi esse Minotauro Ouvidor, e aí em 2003 para 2004, nós começamos o Wolf Maia. Wolf Maia também foi uma outra vertente, que já era um trabalho voltado para a televisão. Então nós nos formamos no Macunaíma, fizemos Wolf Maia para ter essa concepção, porque nós montamos uma escola de teatro lá em 2003, não sei se você lembra, 2004, minto. Nós inauguramos o Estúdio do Ator, que ficava aqui na Marechal Deodoro. Marechal Deodoro. Naquela esquina grandona. E aí nós fomos a primeira escola de teatro da cidade de Salto. Né? E atendia a região também. Infelizmente nós não conseguimos prosperar, nós duramos apenas 2 anos, mas enfim, produzimos e criamos grandes artistas ali dentro também. Alimentamos a chama do teatro com muitas crianças, muitos adolescentes que passaram por lá e adultos também. Então assim, quando nós fizemos o Macunaíma, nós tínhamos nomes ali de pessoas que estavam vindo também de uma história de teatro, mesmo que em suas localidades, por exemplo, Luiz Monteiro era um cara fantástico, um professor do Guarujá, uma sumidade, uma pessoa assim que até hoje eu chamo ele de mestre, porque eu tenho uma dúvida com relação ao teatro. Luiz, você tem um minutinho para mim? Eu tenho uma dúvida assim, assim, assado. Tal linguagem se completa com o quê?
Qual o meu entendimento? Eu mando o texto, o que você me aconselha? Entendeu? O ano passado nós tentamos produzir alguma coisa junto. Infelizmente não deu por conta de agenda. O Luiz Monteiro é um mestre. Luiz Lois, que é um cara fantástico. É um cara que tem uma visão do teatro contemporâneo fantástica. Jairo Matos. Quem mais? A Lúcia. Não vou me lembrar agora o sobrenome dela. Lúcia... Não me veio o sobrenome dela agora. Mas era fantástica. Uma pessoa super humana, sabe? Uma professora que tipo, tinha o cuidado desde a hora que você chegava até a hora que você ia. Sabe? Então, isso o teatro não é simplesmente você decorar um texto e subir ao palco. O teatro é muito mais, sabe? É cativar, é cultivar, para que você tenha realmente o prazer de dizer que você é um artista. Tem um professor meu, esse Luiz Monteiro, que eu digo que é... e Wagner Sintra também, que é um cara inteligentíssimo, escrevia textos maravilhosos, uma sensibilidade. Ele era formado em física, e dava aula de teatro. Ele era músico e compunha músicas maravilhosas, escrevia textos maravilhosos. Então, assim, eu bebi de boas fontes, entendeu? Que legal, não, Chico? E o Luiz Monteiro, ele ensinava isso pra gente, que é uma das coisas que eu sempre dizia para meus alunos, que a gente tem que se humanizar. Primeiro, um instrumento do teatro é a humanização. Mas para humanizar, eu tenho que me tornar humano. Então isso sempre foi uma coisa que me pegou demais. É uma frase que sempre foi muito latente para mim. A gente tem que saber como a gente fala, o que a gente fala, como a gente ouve, como a gente toca, como a gente sente tudo isso, entendeu? E desenvolver os 5 sentidos. É isso. Humanizar é você dar tempo para a descoberta dos 5 sentidos. E o artista é isso. O ator, ele busca esse caminho, né? Da sensibilização, do conhecimento, da integração entre o que é racional e o que é emocional. Esse equilíbrio torna o artista... Por isso que a gente fala às vezes que o artista é um pouco diferente, ele é especial. Porque ele vive em outra vibração, realmente. Tá. O artista vive em outra vibração e ele busca no espectador, na plateia, isso. Esse contato, essa transposição do que eu tenho para aquilo que te falta ou aquilo que lhe sobra. É uma troca. Palco e plateia é uma troca eterna. Muito bem. Pessoal, nós vamos ainda ter muita coisa ainda para falar com o Chico. E se você quer divulgar a sua empresa, a sua marca, o seu comércio, então venham para cá, falem com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Os contatos são 11 99903 8834 ou então 11 40 21 5570. Sigam também as nossas redes sociais, @Cidade Ativa Online no Instagram e Cidade Ativa Online no YouTube e no Facebook. Bom, antes ainda de darmos continuidade à entrevista de hoje... Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas, pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes, todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas,
coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta. Planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. Ô Chicó, quanta sabedoria você está passando aqui. Sabe por quê? É sério isso, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm uma outra visão do artista, né? Nós que somos educadores, que a gente trabalha ali, a nossa lida diária, a nossa peça de trabalho é ser humano, a gente até entende, né? Mas para quem ele faz parte do processo, como você, um arte educador, a gente vê que você tem sabedoria, você tem um know-how, você tem conteúdo. Obrigado. No ramo que você atua, tá? Então, eu tô aprendendo aqui, né? Porque tem muita coisa, de fato, né? Tem muita coisa que é uma curiosidade que a gente... É diferente você ser ali um professor, no meu caso, professor de língua portuguesa, que vai trabalhar uma interpretação, que vai trabalhar uma apostação de voz. É diferente ali quando você tem um grupo que você vai falar, olha, estou usando aquilo que eu ensinei, mas agora você vai mostrar para uma plateia aquilo que aprendeu e se foi suficiente o conteúdo que a gente trabalhou. Primeiro, nós vamos ali, ó, só reforçar que a Rosângela, ela diz que ela sente muitas saudades do Orlandino, da Valéria, do Fabiano Sampaio, do Uriel. E ela disse que ela saiu do Verde, né, e foi para o Coral Canto da Terra. E o Chicó sempre em meio à arte. Hoje ela leva os alunos para assistir às peças na mostra estudantil, né? Com certeza, a Rosângela. Quer fazer algum comentário para ela, Chicó? A Rô é uma pessoa muito querida. E assim, a gente, no processo, né, de crescimento, porque a gente se conheceu adolescente, né? Eu tinha 16 para 17 anos e ela também, essa faixa. E aí a gente estudando e correndo para um lado, e enfim, cada um, né, buscando os seus caminhos. Foi aquilo que eu disse, né? Cada um vai buscando os seus interesses. A gente acabou se afastando. Mas eu sabia dela, a gente sempre se encontrava, assim, mas nunca mais paramos para conversar, né, Rô? E aí foi um reencontro muito gostoso. Nos reencontramos de novo no teatro, entendeu? Ela tem muita amizade com a Rita Querichello. Tá. A Ritinha, sabe? A Rita que trabalhava no teatro também. Rosângela, eu acho que eu me lembro de você também. A Rô é fantástica. Né? Esse sorriso é inesquecível, né, Rô? E aí é uma pessoa muito especial, uma pessoa que sempre teve um carinho muito grande por todos nós, né? Ela cita ali todo o pessoal e era um sorriso que acolhia a gente no teatro, entendeu? E eu acho que isso faz muita diferença. Sim. Aonde você vai, você ser bem recebido, você receber um abraço, quer seja um tapinha nas costas, um bom dia, uma boa tarde, enfim, uma boa noite. Que legal, e agora sim, né, Rô? Um beijo grande, viu? Muito bom saber que você tá ligadinha aí, tá? Obrigado mesmo. Olha, Chicó, tem uma pergunta bastante interessante do Marcelo Razigawa. O Marcelo, ele sempre interage conosco, é diretor também da Cidade Ativa Online. Ele nos cumprimenta. Boa noite, Valéria e amigos do programa Somos Mais. Prazer em conhecer o ator Chicó Ferreira. E ele faz a pergunta, que tipo de personagens você se destaca mais? Interpretando um vilão, comediante ou dramático? Olha só, Marcelo, na verdade, assim, eu sempre trabalhei muito mais comédia, né? Mas adoro fazer um vilão e adoro fazer um drama. Eu tenho um grupo, nós mesmos, que é da cidade de Itu, que já tem 15 anos de existência. Nós montamos o espetáculo Porque os Homens Mentem, e foi o nosso primeiro espetáculo profissional, onde a gente colocou realmente com um cunho de ser vendido, de ser um produto, e metemos a cara para São Paulo, fizemos temporada em São Paulo, fizemos temporada em Itu. Foi uma grata surpresa, nós estreamos em Itu, porque o grupo era de Itu. Sim. 2, 3 sessões numa noite só. Aí o sábado e o domingo estava ficando pouco.
E foi um boom. E a gente mesmo não acreditava que o nosso trabalho estava sendo reconhecido. E o melhor era, as pessoas diziam, gente, vocês são bons. Vocês são muito bons. E a gente mesmo não acreditava, né? A gente tinha acabado de se formar, a gente queria fazer teatro. Mas ter essa resposta tão positiva, a peça é maravilhosa, o trabalho de vocês é incrível. E aquilo foi enchendo a nossa bola e a gente só foi ganhando cada vez mais espaço. Então essa comédia perdura na minha vida. Nós apresentamos agora em setembro, lá no Teatro Nós Mesmos, que é um teatro de bolso lá em Itu. Prestigiem também o teatro, a gente precisa encher essas salas de espetáculo, porque senão os teatros, as salas vão deixar de existir. Então a gente precisa de público, fomentar plateia. Então assim, continuo com a comédia, mas eu tive um presente fantástico. Em 2017, nós montamos um espetáculo chamado Hamelin. E é de um autor espanhol, Juan Mayorga, e era um drama que tinha o tema da pedofilia como pano de fundo. E foi um drama fantástico, assim, sabe? Eu posso dizer que foi o meu melhor trabalho como artista. Que personagem você fez? Eu fazia o Zé Maria, que era o garoto que era abusado, e fazia o pai dele, que era quem levava a criança. Então, uma história pesada, um drama que toca realmente, sabe? E nós fizemos 16 apresentações para as escolas estaduais lá de Itu. Isso dentro do grupo... Nós Mesmos. Nós Mesmos? O grupo Nós Mesmos. É. Juliano, Cris, o Pi, o Christian. Então, assim, são... Quantas apresentações, Chicó? Nós fizemos um mês de temporada, que davam sábados e domingos, foram 8 apresentações. E aí nós vendemos para a Secretaria de Educação, que era um junto conteúdo, com o Bem-Estar Social. É um conteúdo específico, né? Isso, porque na época a gente estava, era aquele período o Disque 100, que era uma denúncia da pedofilia? Isso, era um período que tem, né, no calendário, um período que a gente dedica para isso, né, ao combate ao abuso sexual, né, à violência e tal. Certo. E aí calhou do nosso espetáculo ter esse conteúdo pesado, é bastante interessante, é uma peça inteligente, investigativa. É um juiz que começa a investigar o caso e aí vai descobrindo coisas e às vezes coisas tão sutis que a gente não enxerga, entendeu? Enfim, e aí é um presentaço que eu tive. Já fiz outros trabalhos também, como drama, nos grupos pelos quais eu passei. Gosto demais. Mais um vilão, olha, o vilão acho que é o que dá mais prazer pro ator. Então, Marcelo, eu acho que você nunca teve a oportunidade de ver o Chicó atuando, né? Não sei, tem assim trabalho gravado, alguma coisa? Tem Chicó? algumas coisas no YouTube. Digita lá Chicó Ferreira, aí aparecem alguns vídeos, relaciona com o grupo Nós Mesmos, que mais? Teatro Nós Mesmos, Grupo Ananquê, esse trabalho que a gente está fazendo agora, atual, que a gente vai retomar agora em dezembro, ele é um alto de Natal, todo contado em cordel. Então fala sobre isso já, Chicó. Então eu tenho mais uma pergunta final. Pode falar sobre isso? Então vamos lá. Porque é uma expectativa aí. Então assim, eu continuo atuando nesses grupos todos. Como eu disse, eu não abri mão, né, da minha carreira. Eu continuo e se pintar coisas novas dentro do que eu posso estar assumindo, eu vou assumir. E há 3 anos nós montamos um alto de Natal, todo contado em cordel. E esse ano nós reformulamos um pouquinho o texto. Ele chama-se Dezembro, um cordel natalino. Então é a data mais esperada, né? Tanto comercialmente quanto para a gente. O espírito de Natal é diferente, né? O período que precede esse... É verdade. O dezembro, né? O dezembro muda, em si, né? É um período de quebra para a gente, né? Uma quebra de ciclo, né? Onde a gente conclui algumas coisas, analisa o que foi feito. Então, o dezembro ele tem um peso muito forte. E aí nós associamos o dezembro ao nascimento de Jesus. Então esse cordel é lindíssimo, é lindíssimo.
Se der para entrar no meu Facebook, quem quiser entrar é público. É um teatro de rua, né? É um teatro de rua. É um teatro de rua. Ele é regionalista, todo contato com sotaque, entendeu? É uma delícia o texto. A gente fala que nesta noite clara, de clara luz, viemos contar sobre o nascimento de Jesus. Entendeu? Vamos não, calma, eu vou esquecer o texto aqui, eu vou ficar nervoso, eu vou esquecer o texto. Mas assim, e nós fazemos com bom humor e poesia esse texto. Ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele é uma coletânea de vários cordéis que nós fomos encontrando e juntamos. E eu tive o prazer de escrever também partes desses cordéis. Eu acho que a gente foi bebendo da fonte e aquilo vai inspirando a gente. E a gente vai deixando o pensamento fluir, as rimas vêm, sabe? Então, assim, muitas partes do texto foi eu que escrevi, em conjunto com a Marli Lopes, o Flávio Cardoso e a Gisele Campos. Esse grupo é de Indaiatuba? Um grupo de Indaiatuba. Como que é o nome do grupo? Ananquê. Ananquê. Ananquê com K, um acentinho no E. E esse alto vem para Salto, né? Nós apresentamos aqui o ano passado, em frente à Matriz. Tá. O ano passado, uma noite de vento, mas foi um vento que aí a gente pega contra a regra para segurar, até o padre foi segurar que você não voava tudo, voava né? tudo, mas foi uma noite maravilhosa. Parecia que aquilo fazia parte. E o público já estava esperando, né? Gente, foi fantástico. E esse ano vai ter, Chico? Esse ano eu tô tramitando aí, vamos ver o que a gente consegue. Vai ter, nós participamos no ano passado no concurso de presépios aqui na Praça 15. Esse ano participaremos de novo. Eu não vou participar por conta de agora estar ocupando um cargo público. Eu não vou participar e como concorre a prêmio, eu por ética acho melhor não estar participando, mas o grupo vai participar. E como tem uma banca julgadora, aí tem toda uma análise, enfim. Mas eu preferi, sabe, assim, não, eticamente eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma história e eu não vou participar do concurso, mas o grupo vai estar lá. Você não participa ativamente, mas já está nos bastidores, né? Você tem que a criação, parte, né? A gente participa de toda a criação. E aquilo que eu falei, um grupo cresce junto. O pensamento que as pessoas não têm é isso. Algumas pessoas não entendem quando falam, nossa, vai de novo encontrar esse grupo? Gente, é uma parte de uma família. É onde as pessoas conjugam o mesmo verbo que você, sabe? As pessoas querem estar lá porque amam aquilo. E quem ama o teatro não consegue expressar com palavras o que é amar. Entendeu? A gente simplesmente ama, simplesmente a gente abre mão de tudo para estar lá ensaiando 3, 4 horas, quando não, de manhã, de tarde e à noite, porque vai se aproximando, né? A época de apresentação, você quer ensaiar com tudo pronto, com a produção toda. Isso demanda tempo, porque a gente produz tudo. Sabe, o cenário foi a gente que produziu, os adereços cênicos fomos nós que produzimos, o figurino fomos nós que desenhamos, entendeu? Então, assim, é um grupo polivalente e é muito legal porque lá nós encontramos artistas. E eu digo isso, sabe, o artista é diferente porque ele vê o mundo de uma forma diferente e ele quer transformar o mundo de quem está lá do outro lado com esse mundo diferente, entendeu? Que legal. Ô, diretora, eu só quero fazer uma última pergunta aqui para o nosso convidado, que eu acho muito importante. Pois é, nós teríamos aqui, né, o conteúdo para mais. Só que eu quero refinar uma pergunta aqui com ele e eu queria chamar o vídeo da Espaço dell'Arte para eu poder refinar aqui a última pergunta, pode ser? Nós vamos só dar uma pausa aí, Chico, nós temos mais um patrocinador da Cidade Ativa Online, tá? E para eu poder também refinar aqui a minha pergunta, que eu acho que eu deixei ela para o final, porque você já vai poder até dar uma palavra de incentivo para quem está começando, perfeito, né, como um arte educador. Perfeito. Okay? Ó, as fotos que estão passando ali, ó, essa que está aí agora, foi o meu primeiro dia lá no teatro. Logo que eu cheguei, fui muito bem recebido. E aquela lá, essas outras imagens? Essa daqui aí? Foi agora da Paixão de Cristo. Eu fiz o Ramsés, o faraó. Aí eu tive a honra de ser convidado como um dos artistas representando a arte da cidade. No desfile, aquele figurino é do Cordel. Ah, é? Esse é do Alto de Natal.
E esse daí foi o trabalho que nós fizemos o ano passado com a direção do Marcelo Santo, a Évora Reis, a Merielle Rodrigues e o Lucas Helder. Ali nós compusemos um espetáculo que falava os termos dos taperás. Ele pegou o linguajar saltense, né? Hóstia, órtega, tudo que era o dicionário saltense, né? Olha que foto bonita, linda, né? A Vânia, uma grande artista também, Vânia Gonçalves. Ali acho que é o Luigi que está ali, que foi nosso filho. Aí eu inventei a maquiagem na hora. Porque a gente faz isso também, né? A gente acaba inventando, adaptando tudo. Inventa. Olha que delícia. E é muito gostoso você ser recebido, sabe? A gente foi recebido com aplausos no meio da rua. Você pensa que as pessoas deixaram de lado, né? O 7 de setembro. É um dia tão lindo. Foi bonito o desfile esse ano. Foi uma retomada de uma série de coisas, né, Chico? Foi maravilhoso. E contamos a história da cidade, né? Isso é fantástico. E fazer parte da história. E fazer parte. Então vamos lá, vamos conferir o último patrocinador da Cidade Ativa Online, a nossa TV online, que é a Espaço Delarte, a Chocolate Eventos, que é uma loja de produtos diversos para decoração, presentes e lembrancinhas personalizadas. Vamos conferir o vídeo. Olha, Chico, tá todo mundo dizendo, né, que pena que nós estamos chegando no final da nossa conversa, né? Você fez o programa para mim hoje. Imagina, porque é verdade. Eu falo demais, né? me corta. Não, você fez o programa, o conteúdo, sabe, foi muito, muito bom mesmo. Ô, Chico, então assim, uma última pergunta. Agora, como um arte educador de sala de aula, eu acho que não só eu, como outras pessoas que provavelmente estejam aqui nos assistindo, têm curiosidade de saber por que levar aula de teatro na escola. É uma questão do quê? De disciplina, de você ajudar no disciplinar da criança, ou do jovem, do adolescente. Dar um incentivo, dar uma motivação, trabalhar alguma outra área específica de conhecimento, de cognição, porque essa é a pergunta final, se você puder dar esse esclarecimento. Nossa, a escola que recebe um professor, um arte educador, um artista, né, dentro da sua instituição, já é uma escola privilegiada. Porque você já demonstra que você se preocupa com a formação de pessoas. Com a formação de pessoas. De pessoas. Como um todo? Como um todo, sabe? Eu acho que a gente é uma soma, né? Nós somos uma soma de competências e habilidades. A gente já estudando isso, né? Na parte pedagógica, a gente já reconhece isso. E o teatro, ele vem para ser cognitivo, terapêutico, autoestima, autoconhecimento. O teatro promove tudo isso e é incrível que você pode praticá-lo com crianças. Normalmente as minhas turminhas a gente colocava a partir dos 5 anos, que é quando a criança está começando a ser alfabetizada. Porque ela consegue ler, ela consegue entender e consegue interpretar um pouquinho mais daquilo que você está expondo, entendeu? Mas o teatro é uma ferramenta fantástica para a educação, porque ele pode transitar desde o conteúdo básico ao mais elevado. Você pode
a criança às vezes não consegue absorver o conteúdo ouvindo. Ela representa, ela compreende por completo. Porque ela consegue visualizar. E é essa soma, né, dos 5 sentidos que eu disse. Quando você se preocupa em despertar tato, olfato, paladar, audição, visão, você despertou esses 5 sentidos, estimulou esses 5 sentidos de uma criança, porque às vezes na sala de aula a gente não consegue despertar todos eles. E aí quando você parte para uma área artística, quer seja a dança, quer seja o teatro, quer seja as artes visuais, né? Você estimula a criança a perceber o mundo à volta dela com outros sentidos. Não simplesmente com aquilo que ela vê, ouve. É perceber, deixar a criança ser um todo, esse corpo ser um todo. E a questão da disciplina, Chicó? Porque eu me lembro assim que, nossa, quantas vezes a gente falava assim, olha, manda esse menino fazer uma aula de teatro para extravasar um pouquinho, entendeu? Sim. Toda aquela, né, que tem criança que é muito imperativa. Imperativa, então não para, dá, né? Hoje em dia E a a gente está questão vivendo da um período disciplina? muito alto, né? Os índices de hiperatividade, déficit de atenção, porque a gente vive uma era muito rápida, muito rápida. Às Eles vezes, nascem com o celular na mão, já na nascem com o verdade, celular na né? mão. E eu digo assim, que eu sou uma pessoa muito aérea. Eu sou aérea. Porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, então se eu não escrevo, alguma coisa vai passar batida. Então, me conhecendo, eu já tenho que tomar esse cuidado. Não porque, graças a Deus, a memória está boa, e a gente vai ocupando ela com textos e ocupando com outras atividades mesmo, né? E a disciplina entra, o teatro entra na questão da disciplina, por quê? Porque a criança tem que aprender a respeitar limites. Tem que esperar a vez. O texto, o próprio texto dramático já impõe uma regra, que você só fala depois que você ouvir. Tá. Entende? São coisas subliminares que quando você põe atenção naquilo, você fala, nossa, é assim que as coisas funcionam. Dizem muito que a arte imita a vida, né? E é isso mesmo. Na verdade, você vai colocando de forma simples conteúdos para que a criança absorva e observe com atenção aquilo que está sendo proposto. Porque ele precisa respeitar a ordem dramatúrgica de um texto. E isso vai fazendo com que ele esteja atento, se concentre mais, para que na hora que for a vez dele falar, ele esteja concentrado e preparado para dar a fala. Então, é um processo tanto de desinibição quanto de desaceleramento. Entendeu? A criança que participa de um espetáculo teatral, ela cria uma consciência maior do todo. Ela deixa de ser simplesmente uma criança ativa ou hiperativa para interagir e compartilhar de uma mesma energia com o grupo, entendeu? É esse ponto que eu acredito que a disciplina seja eficaz. A disciplina que o teatro propõe. Eu proponho nas minhas aulas em que você possa andar descalço. Eu faço aulas externas, eu não fico na sala de aula. Às vezes eu levo eles para grama, às vezes levo para terra. Entendeu? Para que eles possam experimentar coisas que dentro do conteúdo comum eles não vivenciam. Entendeu? Na aula do tio Chicó pode. Não é que pode. Existe uma proposta por trás, né? Para que a gente possa ter essa pedagogia. Como arte educadora, eu não posso jogar as coisas. Eu tenho que ter uma proposta a ser seguida. Que legal, entendeu? Chicó. Ô Chicó, olha, nós vamos colocar aí, vamos divulgar os seus contatos, tá? Beleza. E aí nós vamos, deixa eu primeiro aí fazer o contato da Espaço dell'Arte, né? Se vocês quiserem fazer o contato com a Espaço dell'Arte, é através dos fones 11 94738 9953. E lembrem-se que se vocês quiserem anunciar o seu comércio, sua empresa, sua marca, façam também como a Espaço dell'Arte. Entrem em contato com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, através dos fones 11 99903 8834 ou então 11 40 21 5570. Vamos divulgar então, pessoal, nós estamos chegando ao final. Tem aí a Luana. Olha lá, a Luana é irmã do nosso diretor aqui, do Jonathan. Tudo bem. Tá?
Ela diz assim: a expressão da criatividade é vida. Parabéns pelo trabalho, Chicó. Beijos para vocês e para a equipe da Cidade Ativa Online. Obrigado, Luana. Obrigado mesmo. E vamos agradecer ali ao Marcelo também, Chicó e Valério, obrigada pela recomendação. Vai assistir você, hein? Vai procurar lá, hein? Por favor. Vai procurar. Vai ser um prazer, sim, tá? Vai procurar. Então, para entrar em contato com o Chicó Ferreira, qual é? Vamos lá, Chicó. Vamos lá, 11 99905-5522. Esse também é meu WhatsApp, tá? Quiserem fazer algum comentário, quiserem perguntar alguma coisa, eu sou uma pessoa que, se eu não responder na hora, eu respondo na sequência, tá? É porque a gente está sempre ocupado com uma coisa ou outra. Mas fiquem à vontade, quem quiser me adicionar no Facebook, eu tô lá, ó, Chicó Ferreira, e no Instagram é Chicó Ferreira _oficial, tá bom? Quiserem ir lá dar uma olhada, tem fotos no meu Facebook do Alto de Natal que eu comentei, então tem lá, tem 3 álbumzinhos lá com as fotos, é lindíssimo, é um trabalho rico, colorido, e eu gosto muito disso. Eu acho que a vida a gente tem que dar cor para ela. Que legal. E, Chicó, se as pessoas também quiserem conhecer o seu trabalho pessoalmente, então, que procure também você aqui. Sim, você está como... Você hoje exerce um cargo público, né? Exato. Você está como coordenador técnico do nosso teatro. Isso, a Sala Palma de Ouro. A Sala Palma de Ouro, né? E as pessoas também podem te procurar, por favor, repente, gente. Né? Olha, aí. Eu acho que o que eu mais espero é isso, sabe? Que as pessoas queiram, entendeu? Todo mundo, eu sempre, na mostra, quando eu abri a mostra estudantil, eu falava, gente, esse espaço é nosso. Os espaços públicos são nossos. Nós precisamos fazê-los vivos e cuidar deles. Então, quem quiser passar a falar um oi pra mim, é só tocar nossa campainha lá. A gente tem sempre um minutinho para bater um papo, tomar uma água, tomar um café, tá bom? Vai ser um prazer receber cada um de vocês lá. Que legal. Pessoal, que pena, nós chegamos aqui ao final dessa edição do Somos Mais. Eu quero agradecer muito mesmo a sua participação aqui, Chicó, porque a gente sabe, né? Você deixou o trabalho agora há pouco, que você está correndo no teatro para... Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imensidão. A falar de amor. Olá, pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's the one to the preacher. Let me say hi do. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade.
porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.